a situação. Isso aqui, gente, acreditem, já aconteceu. Você acompanha o noticiário, você já viu, inclusive, fevereiro de 2025, tá? Fevereiro do ano passado, quando Luiz Inácio estava em um evento com Hugo Motta, Davi Alcolumbre, e era assim, sorrisos, né, Théo Cury? Aquela alegria, estamos juntos, tudo pelo Brasil. Porém, minha gente, esta parte aqui da relação chamada Davi Alcolumbre, depois do meio do caminho apareceram algumas posturas, faz parte do jogo político, distanciou-se de Lula. Que aí depois aproximou-se mais de Hugo Motta, quando o Hugo Motta aprovou no Congresso, colocou para votação, né, porque ele não aprova sozinho, precisa todo mundo votando, colocou para votação alguns assuntos de interesse de Lula. E Davi Alcolumbre protagonizou, por exemplo, a derrota de Jorge Messias dentro do Congresso para tornar-se, e agora não vai mais ser, ministro do Supremo. Vamos trazer essa figura para a conversa, porque Davi Alcolumbre, na semana passada, saiu em defesa de Jacques Wagner e colocou a cara ali em frente à imprensa e dizendo, tô aqui para dizer que tem que se defender. Foi uma postura muito forte. Théo Cury, quais são os efeitos disso tudo e se ao fazê-lo, Davi Alcolumbre de alguma maneira está pressionando o governo federal? Bom, Elisa, bom dia para você, para a Clarissa, ótimo dia para quem acompanha a gente. No final das contas, esse posicionamento do Davi Alcolumbre, ele vem em um momento em que o Jacques Wagner estava exposto pela Operação Compliance Zero, deflagrada na semana passada, entre outros alvos, o líder do governo no Senado Federal, e logo depois de o Davi Alcolumbre ter aparecido no noticiário em uma reportagem da revista Veja, ali como destinatário de recursos que teriam sido transferidos pelo Daniel Vorcaro a ele, e depois ele se manifestou rechaçando essa possibilidade. Então acontece nesse pano de fundo, ele vai a público ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, diante da imprensa, e sai em defesa do senador Jacques Wagner. Diz que é preciso haver a presunção de inocência, que hoje há uma percepção de que as pessoas logo de cara saem como culpadas sem conseguir se defender, também fazendo ali uma referência ao que está acontecendo no caso dele próprio, e disse que não pode ser assim, que precisa haver uma chance de as pessoas se defenderem, e que acredita que o senador Jacques Wagner vai conseguir apresentar ali todos os esclarecimentos e explicações necessários para que consiga descartar qualquer suspeita com relação a ele. Ao fazer isso, antes que haja uma manifestação pública do presidente Lula, ao fazer isso antes que haja, de fato, uma decisão do governo com relação ao Jacques Wagner, ele acaba levando um novo elemento para essa treta toda que Clarissa e Isabel vêm trazendo, que é a definição sobre se ele continua ou não no cargo, na função de líder do governo no Senado. Porque a despeito dos arranca-rabos ao longo dos últimos tempos, dos descontentamentos, dos desentendimentos e do distanciamento entre eles tem uma ótima relação. O senador Jacques Wagner é o senador mais experiente dentro do Senado, tanto que você não está vendo a oposição aproveitando desse momento. A oposição, rola meio que um respeito ali, né, pela figura do Jacques Wagner. Pela figura do Jacques Wagner, que tem um trânsito muito bom. Né? Exatamente, e muito bom trânsito com os bolsonaristas, inclusive os que fizeram parte do governo Bolsonaro e da base do governo Bolsonaro no Senado Federal. Não se manifestaram com relação à operação. Estão poupando por conta desse respeito e da proximidade e amizade que tem com o Jacques Wagner. Então, diante disso, a Tainá traz essa apuração que ele deve deixar, mas diante disso, o Davi Alcolumbre também traz esse novo elemento, porque tem uma boa relação com o Jacques Wagner, a despeito do que aconteceu no passado, a despeito da rejeição histórica do nome do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e a despeito de o governo não ter conseguido avançar com o que precisa dentro do Senado Federal. Essa manifestação de apoio do Davi Alcolumbre é mais um elemento para que o governo reflita se vai, de fato, manter o Jacques Wagner, que tem uma boa interlocução hoje com o presidente do Senado, ou se vai trocar e escolher uma outra pessoa que talvez não tenha uma interlocução e uma articulação e proximidade tão grande com o presidente da casa. Pois é, como é que fica isso, hein? E aí, Isabel Mega, o que você tem ouvido por aí em relação a Davi Alcolumbre? De que maneira, né, até pegando aqui esse embalo com o olhar do Théo, se de alguma maneira isso acaba pressionando o governo, ou até aproximando, né, esses dois opostos que um dia já foram um pouquinho mais amigos, Isabel Mega? Acho que você capturou bem o sentimento de governistas, Elisa. Tem muita gente avaliando que é possível você ter
aproximações de Davi Alcolumbre com o presidente Lula e com o próprio Jacques Wagner. Claro, a depender daquilo que vai acontecer com o Jacques Wagner, mas mesmo que ele saia da liderança do governo, ele continua sendo uma figura importante de interlocução entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. E já foi gesto e depois retribuição de gesto entre Davi Alcolumbre e Jacques Wagner, e os dois por conta de contextos colocados no caso Master. Então, tem uma rede de solidariedade que a gente vem comentando desde os episódios da semana passada. Tem uma visão dos governistas de que eles ainda precisam focar na pauta do Congresso Nacional, que não é porque as coisas já estão rumando para o seu final no Congresso, por conta da preocupação da cabeça dos parlamentares e outra coisa que é a eleição, que você não tenha que trazer de volta o foco para aquilo que o governo ainda deseja aprovar no Congresso Nacional depois dessa semana, que vai ser mais de um marasmo mesmo, por causa do São João. E é claro que a bandeira número 1 é o fim da jornada 6x1, por mais que o governo já tenha um discurso pronto, vê um jogo de ganha-ganha, caso essa pauta não avance realmente no Senado Federal, tem uma visão de que ainda é possível fazer alguma coisa. Só que para fazer alguma coisa, você tem que ter essa retomada de diálogo com o Davi Alcolumbre. Então, quando o Davi Alcolumbre faz lá um gesto a Jacques Wagner, isso pode ser lido como um gesto de aproximação ao governo como um todo. Davi Alcolumbre vem já manifestando uma certa mensagem de que quer conversar com o presidente Lula. Nessas últimas semanas era o Palácio do Planalto que estava mais reticente, e no meio de Lula e Davi Alcolumbre a gente tinha muito interlocutor tentando disparar mensagens de um lado para outro. O que eles querem é uma conversa direta de Davi Alcolumbre com o presidente Lula. E aí o que a gente tem de mensagem capturada do Palácio do Planalto no final da semana passada? De que Lula, retomando a agenda em Brasília, porque ele foi para o G7, depois teve agenda em Minas Gerais, hoje tem agenda em São Paulo, ele voltando a fincar raízes em Brasília, seria possível tentar novamente construir esse caminho de um encontro entre Lula e Davi Alcolumbre, mas nada marcado. E até que você tenha algum tipo de avanço em relação a isso, Elisa, a PEC do fim da jornada 6x1, ela está congelada, não tem caminho nenhum que possa ser feito até aqui, porque nem despacho do presidente Davi Alcolumbre teve. Então, é um papo que vem rondando já, parece disco repetido, mas de fato é mesmo, e o que aconteceu na semana passada é visto como talvez uma possibilidade de você ter de novo uma aproximação. Mas tudo indica que nessa semana não deve acontecer muita coisa, justamente por conta do esvaziamento das atividades aqui em Brasília, por conta da Semana de São João.